Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe em sua vida e te revele os mistérios da fé, revelados no curso de Vida Profunda com Deus, Ciência da Fé, do livro da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Nós já começamos quente e tem muita gente que não estava participando do curso de quarta-feira, que agora está indo no santuário e busca o conhecimento. Principalmente nossos oficiais, nossos gedeões, nossos evangelistas e você que recebe a força e a graça do Espírito também para compartilhar este ensinamento, porque quanto mais você ensina, quanto mais você celebra as lições aprendidas aqui, aprendidas no livro, você vai aprendendo e absorvendo melhor o conteúdo. E com isso, deixando material para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você e te revele coisas que Ele vai revelar somente a você. Porque Deus, Ele trata cada um de uma maneira e Ele vai revelar a você. Não sou eu, Gilberto Gomes, que vou te revelar, mas o Espírito de Deus que vai falar com você através do conhecimento, da intimidade com Deus e da prática que você está tendo no seu ministério através deste conhecimento. Que o Espírito de Deus te abençoe muito. Peço a você que em seu santuário levante 3 pessoas, no mínimo. Essas 3 pessoas vão ser responsáveis por tudo que diz respeito ao curso de Vida Profunda com Deus nas quartas-feiras. Essas pessoas, aliás, vão ter reuniões comigo, reuniões online. Eu ia já começar essa semana, mas tem pastores, tem profetas que ainda não me enviaram ainda os nomes dessas pessoas. E eu quero que nesta semana envie para que eu já possa ir preparando para ajudar em seu santuário a elaboração de tudo o que precisa para que o curso de Vida Profunda com Deus seja em seu santuário cada vez mais um foco de poder e de revelação do Espírito de Deus. Mas antes de qualquer outra coisa, antes da aula, vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu estou abençoando nesta hora cada um que se manifesta com autoridade para definir o que quer da vida. E neste mês de janeiro, o mês da primícia sagrada, nós nos colocamos em honra ao Senhor, apresentando no altar a nossa primícia e buscando conhecimento para poder praticar e viver esta fé. Meu Deus e Pai, agradeço pela vida dos nossos apóstolos, nosso apóstolo primaz Adelino de Carvalho, pela vida da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho e pelas revelações contidas no livro Ciência da Fé. Obrigado, meu Deus, por cada profeta, cada profetisa que atua como um verdadeiro pastor, cuidando das ovelhas e levando a elas o conhecimento revelado do Espírito, formando assim, cada dia que passa, uma igreja forte de Jesus. Eu abençoo agora esta aula e tudo que vamos aprender neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Muito bem, vamos lá. Capítulo 2. Vitimismo, parte 1. O capítulo ele será dividido em 2 partes, porque este tema é muito forte, é muito profundo. Vamos lá. Revisando o que a gente aprendeu na aula passada, pegando já um pouquinho ainda da introdução. Quando você está ocupado com as coisas de Deus, sua mente se torna o campo onde a vitória é determinada. Lembra disso? A mente vazia, uma mente sem atuação, ela é um espaço aberto para que entrem problemas espirituais. Lembra que eu disse que não pode existir espaço vazio?
Se a luz não ocupa, as trevas ocupam. Também aprendemos que o sopro divino é a energia que vem do céu. É a força da comunhão espiritual com Deus que move a vida para frente. Então, se não tiver a revelação, se não tiver a unidade, a comunhão espiritual com Deus, não adianta. Vai ser como aconteceu em Atos 19, com aqueles rapazes, filhos de um sacerdote que tentaram expulsar os demônios de um homem. Só que os demônios se levantaram e disseram a eles: conhecemos Paulo, conhecemos Jesus, mas quem são vocês? No mundo espiritual, eles não eram conhecidos, porque não tinham a comunhão espiritual com Deus pelo sopro divino, pela energia que vem do céu. Portanto, Satanás e seus demônios não reconheceram a autoridade deles, e eles apanharam tanto que saíram nus daquele lugar onde estavam expulsando, realizando exorcismo. E nada conseguiram. E aquilo trouxe muito temor para as pessoas. Porque é assim. As pessoas, elas tentam enfrentar o espiritual na força física e não vão vencer. Tentam resolver problemas que são espirituais na marra. É no positivismo. Positivismo é uma coisa. Agora, o positivismo certo, debaixo da obediência com Deus, é que traz resultados. Aprendemos também, no capítulo 1, que seu pior inimigo pode estar dentro da sua mente. Quando você permite que pensamentos intrusivos, pensamentos diabólicos, passam a tomar conta da sua mente. Uma pessoa que fica com dúvidas, ela não consegue seguir em frente, porque ela fica na dúvida. É como se ela parasse no caminho e pensasse assim: eu continuo ou eu vou para trás? Eu vou para frente ou vou para trás? Ou eu vou pelo meio pelo mato? Vou cortar caminho? E ela acaba parando e travando a sua própria vida. Por quê? Foi alguém que travou? Talvez alguém tenha lançado o pensamento, mas a pessoa deixou o inimigo entrar na cabeça dela. Por isso vem essa parte aqui, ó. Não deixe que ninguém interfira em seu relacionamento com Deus. E a apóstola lembra: orai e vigiai. Então é importante compreender isso, porque a sua vida espiritual depende disso. Depende de você não deixar que nem família, nem parente, nem marido, nem mulher, nem filho, nem pai, ninguém interfira no seu relacionamento com Deus. Daí o segredo espiritual que uma pessoa precisa ter, sabendo levar com seriedade a sua vida espiritual. Eu, quando estou em jejum, não saio falando para os outros que estou em jejum. Ou quando vou fazer um voto, eu não saio explicando para os outros que eu vou fazer um voto. É meu relacionamento com Deus. É minha vida com Deus. E por último, mas não menos importante, dê valor ao que realmente importa. E nós estamos fazendo isso. Fazendo com que as primícias sejam apresentadas no altar e complementando e completando assim a nossa parte diante de Deus. Porque a gente não pode ficar parado no meio do caminho. Eu vou adorar a Deus. Aí na hora de apresentar a primícia você vai enrolando e não apresenta? Ou você cumpre, ou você faz e recebe. Ou você não faz e não recebe. Falamos sobre o homem vai colher aquilo que plantou. Não fique pensando que não. Se você planta o certo, vai colher o certo. Se planta errado, vai colher errado. Agora sim, vamos para a página 21 do livro, capítulo 2, vitimismo. Vamos tratar agora de um inimigo silencioso, mas muito potente, capaz de prender a vida de uma pessoa na derrota para sempre, se ela não reagir. O nome desse inimigo astuto é vitimismo. Eu sei que você deve estar assustado ao descobrir que o seu pior inimigo pode ser você mesmo. Não é feitiço, nem inveja, nem demônio. O seu pior inimigo pode estar dentro da sua mente, agindo com uma força maligna do vitimismo. E é sobre a derrota de quem se vê como vítima que nós vamos falar agora. E é interessante, eu quero que você preste atenção
nessa figura que eu coloquei. São 3 dedos da mão. Em um dedo está lá com a faca, o outro dedo segurando, enquanto a vítima está no meio. Mas percebe que são os dedos da mesma mão? A própria pessoa se faz vítima. E isso é grave demais. Preste atenção. Eu coloquei aqui um quadro sobre o ciclo do vitimismo. E ele é assim: me sinto vítima da situação. Então eu não assumo a minha responsabilidade. Aí eu brigo, choro, lamento, mas não procuro ajuda. E depois, culpo os outros pelo acontecido. E continuando a me sentir vítima da situação, não assumo a minha responsabilidade. Brigo, choro, lamento, mas não procuro ajuda. Culpo o outro pelo acontecido. E aí vai. Olha aqui. O vitimismo, ele é um estágio até confortável para algumas pessoas. É confortável assim, não quer dizer que é uma coisa boa. Uma pessoa, por exemplo, ela pode entrar numa zona de conforto, de miséria e viver como mendigo, porque é mais fácil para ela mendigar. Ah, mas alguém diz, como alguém pode estar confortável numa situação de mendigância? Simples, porque é fácil. Não tem esforço. A pessoa ela simplesmente vai aceitando o que dão para ela e se não tem, é a vida, é assim mesmo, ela tem que aguentar. Essa situação confortável se diz respeito àqueles que não assumem a sua responsabilidade, porque quem se faz de vítima sempre fala que a responsabilidade é dos outros. Então ela não assume que ela é senhora da sua vida e do seu destino e tem que fazer alguma coisa para tomar uma atitude. E acaba, às vezes, sendo uma pessoa manipuladora. A maioria dos vitimistas são manipuladores, porque eles gostam de exaltar os seus problemas para que os outros fiquem com dozinha deles. E isso é perigosíssimo. E pior, é tão sutil que pessoas boas que nós conhecemos, que você conhece, às vezes se fazem de vítima por causa de uma dificuldade que enfrentam, seja uma doença. A doença delas é sempre maior do que a dos outros. A falta de dinheiro que esta pessoa enfrenta é sempre maior. E a culpa nunca é dela, a culpa é do governo, a culpa é da política, a culpa é do patrão, a culpa é do funcionário, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. A culpa é dos filhos que dão trabalho. E sempre se vê como aquela pessoa que estou sozinha. Nem Deus cuida de mim. Eu tive uma experiência de conhecer uma pessoa que dizia assim: nem orar eu oro, porque quando eu falo com Deus, tudo que eu falo vem ao contrário. Só que essa mesma pessoa, ela não percebia que tudo o que fazia para Deus era pelas metades. Então ela começava a ser fiel no dízimo um mês e no outro mês já não era. Começava a tomar a Santa Ceia e de repente, já no outro domingo, já não ia receber o alimento sagrado. Começava a sacrificar, fazia até preparação para o sacrifício, mas no dia de cumprir o voto não cumpria. E sempre orava a Deus e os seus pedidos nunca eram realizados. Pelo contrário, tudo que ela pedia vinha ao contrário. Então, o que está acontecendo? É Deus que não quer atender? Ou a pessoa que não está aprendendo e não está sabendo plantar? Existem pessoas que estão esperando que algo venha até elas para mudar a situação, sendo que elas mesmas é que precisam tomar uma atitude. Vamos voltar ao livro da nossa apóstola? Página 22. O maior inimigo de uma pessoa é quando ela se considera vítima. Vítima dos pais, dos filhos, da sociedade, das circunstâncias. Ao adotar essa postura, ela já se coloca como uma derrotada. Imagine uma vítima de um crime.
Ela não é a autora do delito, nem o criminoso, mas acaba sendo a vítima das ações do outro. A psicologia revela que essa condição provoca traumas, medos, ansiedades e muitas vezes punições internas. A vítima acaba indo para uma prisão, mas não uma prisão física, como a de uma cadeia. Ela é aprisionada em uma jaula mental, onde passa a sofrer síndrome do medo e vive em cárceres mentais. Vejamos então a história do homem no tanque de Betesda. Antes de ler o texto sagrado, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o que descobri estudando sobre o tanque de Betesda. Aprofundando um pouco, aqui você vê a imagem do tanque de Betesda. Atualmente, ali não tem água agora. São apenas ruínas e algumas escavações arqueológicas. E do lado, a figura de uma estátua de um deus chamado Asclépio, ou Esculápio. Quem estuda medicina ou teve oportunidade de estudar sobre mitologia, deve saber que este era considerado o deus grego da medicina, pai de Higia e Panaceia, que eram as deusas que daí surgiu a palavra higiene e panaceia, cura das enfermidades. Aí a gente começa a pensar um pouco, por que eu estou mostrando isso? Pense bem, olha aqui comigo. O tanque de Betesda, também chamado, como a apóstola nos ensinou no livro, você vai ver daqui a pouco, Casa da Misericórdia em hebraico, não tem que ser absolutamente um local judeu, mas antes uma instalação grega afiliada a Asclépio. E é muito importante notar que nesta cura particular, Jesus não ordena a quem ele curou para se lavar no tanque, que era o tanque de Betesda. Enquanto ele deu uma ordem direta para ir o homem se lavar no tanque de Siloé, quando se tratou da cura do homem cego, lá em João, capítulo 9, versículos 6 a 7. Lembra? Do cego que estava na porta do templo, e Jesus untou os olhos dele com saliva e lodo e ordenou que ele fosse no tanque de Siloé. Pela proximidade, o tanque de Betesda era mais perto. Mas ele foi até o tanque de Siloé porque as águas do tanque de Siloé vinham do templo. Portanto, parece que enquanto o tanque de Betesda era um lugar pagão, dedicado a Asclépio ou Esculápio, o tanque de Siloé estava ligado ao templo de Jerusalém. Asclépio era o deus da medicina e da saúde na antiga religião grega. As filhas míticas do deus incluía, por exemplo, as deusas Higéia e Panaceia. Podemos ouvir seus nomes gregos em nossas palavras modernas para higiene e panaceia. Conceitos básicos hoje associados à medicina e saúde. As cobras eram um atributo essencial do culto da saúde e cura de Asclépio. Até hoje, um dos principais símbolos da medicina moderna. É uma vara com uma cobra em torno dela. Esses mesmos símbolos foram encontrados em escavações no local onde está hoje o templo de Betesda. Então, você percebe aqui que havia muito mais problemas naquele tanque de Betesda do que a leitura do texto sagrado ele nos mostra. E daí a importância do conhecimento e da revelação do Espírito. Aqui a apóstola pede para que a gente analise o versículo. Vamos lá? Nós vamos pegar o versículo de João, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Leia comigo. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. E ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia o anjo, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos que estava paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor,
Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido levar o leito. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que te disse: toma teu leito e anda? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Aqui a apóstola continua: Betesda significa casa de misericórdia. O tanque de Betesda foi o lugar onde Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. Página 25. Este homem não tinha capacidades físicas para fazer quase nada. Talvez já até tivesse tentado alguma outra alternativa, mas agora vivia ali parado e doente. Quem sabe até já se tivesse se conformado com essa situação depois de quase 4 décadas sem ver qualquer melhoria. Sua mente estava fixada nas inúmeras vezes que fracassara na tentativa de alcançar a cura. Quando Jesus lhe perguntou se queria ser curado, o paralítico explicou sua situação. Ele disse que era uma vítima de todos os que estavam ao redor do tanque, mas também buscando a cura. Quando o anjo movia as águas para a cura, ninguém o colocava lá para ser curado. Muitas vezes agimos como este homem diante de Jesus. Estamos diante da cura que precisamos e tudo o que necessitamos está diante de nós. Mas devido ao sofrimento, deixamos de agir com fé e objetividade no que precisamos fazer para receber. Assumimos uma posição de vítima, arrumando culpados para a situação de sofrimento em que nos encontramos. E aí é que está o grande perigo no relacionamento espiritual da maioria das pessoas. Agem como aquele homem que disse para Jesus: Jesus, sempre vai uma pessoa na minha frente. Sempre vai uma pessoa para ser curada. Não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para que possa me colocar lá quando as águas são agitadas. Mas ali estava diante daquele homem Jesus. Um homem que toda Jerusalém, todo Israel estava falando. Todo mundo comentava das grandes obras sobrenaturais da fé que ele vinha realizando. Tudo que ele veio fazendo. Ali estava o homem que poderia curá-lo. Mas, ao invés disso, começou a reclamar dizendo: ninguém me ajuda, sou uma vítima. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão diante de uma oportunidade, mas elas não se lançam na fé porque elas dizem que não sabem, não estudaram, não tiveram ninguém para ajudá-las, não tem ninguém para dar apoio, só sabem persegui-las, só sabem falar mal dela, só sabem fazer isso e só sabem fazer aquilo outro, e elas só vão levando a sua vida para o buraco. É por isso que eu trago aqui a vocês essa ilustração. Olha aqui comigo. Em Gênesis 25, versículo de 29 a 34, o bispo Dom Luiz de Carvalho trouxe no domingo, através da transmissão do nosso apóstolo Adelino de Carvalho, uma palavra muito forte que nos lembrou de Esaú e Jacó. E aqui a gente apresenta a situação dos dois. Esaú, o vítima, e Jacó, o protagonista. O que quer dizer isso? Protagonista é aquela pessoa que ela é o papel principal de uma história. Você vê num filme aquele herói que vence todos os inimigos? Pois é, ali ele é o protagonista. Aí você vê aquele que sempre gosta de dizer: não, mas eu estou morrendo de fome. Não,
Para que isso aqui serve para mim? Para que isso isso pode servir para os outros, mas para mim não serve porque eu sou um coitadinho? Esta era a visão que Esaú tinha de si mesmo. E quando perdeu a bênção, e Jacó pegou a bênção do pai, a primeira coisa que ele fez foi lá, culpado é Jacó. Jacó, ele roubou de mim a bênção. Será que ele não lembra do dia do prato de lentilha? Que é citado aqui em Gênesis 25, versículo 29 a 34, que deixa bem claro que ele desprezou o sagrado de Deus. Ele desprezou o que era importante. É como a pessoa que despreza a primícia de Deus. É como aquela pessoa que despreza a vocação que ela recebeu no altar. É como aquela pessoa que despreza o momento sagrado de parar e aprender a palavra de Deus e receber a revelação do Espírito. Então a gente vai vendo como um abismo vai puxando o outro. A pessoa vai trazendo problemas na vida dela. Por quê? Ele disse para Jacó, eu estou quase morrendo. Se você não me der essa comida, eu vou morrer. Mas eu quero a sua primogenitura. Não vale nada para mim, não. Porque o vitimista, ele não sabe dar valor ao que verdadeiramente é importante. Ele só sabe dizer que ele é o coitado e que as pessoas são todas contra elas. Então é importante você parar e analisar o que aconteceu nessa história. Leia comigo aqui. Quando Esaú desprezou a primogenitura, ele estava desprezando o próprio Deus. Quando desprezamos as bênçãos espirituais, ofendemos a Deus. Esaú deu mais importância à sua necessidade material do que reconhecer a espiritual. Ele achou mais interessante o ensopado de lentilha do que qualquer outra coisa. Se fazendo de vítima, dizia, estou quase morrendo. Ele só pensou no momento e esqueceu completamente que aquele erro poderia acarretar tantos problemas para a sua vida. Aprendemos que na vida com Deus não podemos cometer os mesmos erros. Pensamos apenas nas nossas necessidades momentâneas e esquecer do nosso compromisso com Deus. Assim é todo aquele que despreza as primícias de Deus. Então preste muita atenção. Estamos no mês de janeiro. É importante ensinar seus filhos, ensinar seus pais, ensinar a igreja a saber dar valor ao que verdadeiramente tem valor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E não seja vítima das circunstâncias, mas seja o protagonista. Jacó, desde o início, ele tomava iniciativa para receber a bênção. Seja naquele prato de lentilha que ele deixou de comer para receber a bênção da primogenitura do irmão, ou quando ele buscou que o pai o abençoasse, ou mesmo quando ele pegou o azeite, que era tudo que ele tinha, quando ele estava no deserto, e deitou sobre a rocha como sacrifício, para honrar a Deus. Um homem que teve uma história muito difícil, mas que venceu em tudo, porque é o que era mais importante para ele, ele deu valor. A bênção do Pai, a bênção de Deus. E isso é privilégio somente para quem sabe honrar a primícia sagrada. Portanto, saiba como isso é importante na sua vida e como Deus vai fazer a obra na sua vida através do que você está aprendendo. Me conte o que você aprendeu nesta aula. Envie seu comentário. É muito importante para mim porque eu vou analisar se você está entendendo ou não. Que o Espírito de Deus te abençoe. Não esqueça de preencher a ficha de cada um que está no curso, inclusive as 3 pessoas que você vai levantar para ajudar você no curso no seu santuário. São 3 pessoas que eu vou ter contato com elas e vou passar orientação. E vou ajudá-las. Podem ser Marias, podem ser os valentes de Davi, pode ser um Jaés. É só pegar a ficha, eles vão me ajudar com isso e enviar no número que está na tela. E dia 29 de janeiro, semana que vem, quarta-feira, vamos à segunda parte do capítulo 2, o caminho do processo e do milagre, a ciência da fé. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço, paz e luz para você.
crer.